E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, onde o assunto aqui é sempre em torno de genética, pecuária e carne. E hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Estou muito honrada com a sua É, presença aqui, que é um convidado que faz genética, pecuária e carne de alta qualidade. sim. Seja bem-vindo, João Teles, Obrigado, Agropecuária Carol. 2A. Obrigado. É muito legal estar por aqui, por terras goianas, vamos dizer assim. E assim, feliz demais em poder falar do Nelore, poder falar com alguém que já trabalhou com a tecnologia de carcaça, que já trabalhou numa central e que a gente possa falar muito sobre o Nelore como base genética para esse mercadão que a gente tem aí de carne. Afinal de contas, é a raça mãe brasileira. É verdade. Nossa, eu fico feliz de receber, porque eu acho que o seu trabalho, ele sintetiza tudo que a gente, como técnico, fala, Aham. né? De comprar o tempo, de É, fazer a qualidade, isso. né? Você tá... Quantos anos você tá na frente A da fazenda, gente, assim? da Agropecuária 2A, eu tô desde 2019, né? Que é, na verdade, foi onde partiu para a gente fazer a genética PO Entendi. do Nelore. Na pecuária, minha família ela é pecuarista desde de que eu me entendo por gente. O meu avô começou como comprador de gado de frigorífico e o meu bisavô era açougueiro, então a gente tinha Ah, já as tá. boutiques, antigas boutiques, depois açougues em Presidente Prudente, naquela região. E aí o meu avô começou a crescer. Ele arrendou 3 frigoríficos na época, ali na região de Santo Anastácio e tal, era um dos grandes abatedouros da região. E aí ele começou a criar gado. Então ele foi sempre enxergando onde havia uma falta de abastecimento, seja de conhecimento, ele enxergava a oportunidade, ia lá e criava um negócio em cima disso, né? Legal que a demanda veio o contrário, Mais ou né? menos, mas é Assim, mais ou menos o que eu estou fazendo hoje é, também, né? Assim, eu acabei começando na pecuária, né? Como um sucessor, um apaixonado por churrasco e sempre um cara que teve na cabeça algo que assim, como é que eu vou melhorar o que eu estou fazendo, né? E aí a gente sempre teve essa sintetização com relação à raça A, B ou C. E aí o meu avô acabou falecendo em 2017. E aí eu entrei para de cabeça mesmo, como um caiu pra sucessor. dentro mesmo. Como dizem no jargão e pelo lado da minha mãe. E aí a gente começou a querer entender como faria uma carne de qualidade. Como eu Entendi. faria para melhorar os índices da minha fazenda. Porque até então era uma atividade que era uma atividade principal do meu avô, Uhum, mas nunca foi uma atividade assim que girou como uma empresa, né? entendi, Então assim, a gente tinha, tá, abate. Ah, entendi. estou precisando fazer isso aqui na fazenda, abate gado, tal. Então assim, a gente não tinha escalas de abate definidas, não tinha estação de monta definida, não tinha nada, era bezerro o ano todo, supostamente o ano todo, né? E aí, quando a gente começa a puxar os índices zootécnicos da Nossa, fazenda, a gente começa a perceber que não é bezerro o ano todo. Eu tenho bezerro todo é. mês, mas um intervalo entre partos, por exemplo, de 22 meses, que foi que a gente chegou. Nossa, e você vê uma coisa recente, né? Então, isso era E 2017, 18. E aí a caramba. gente recebe o Daniel Pagotto, que é da Trato Consultoria, foi lá, falou, e a primeira pergunta que ele me fez foi quantos amigos eu tinha, pecuaristas, tal. Eu falei, eu não tenho ninguém, para mim era um mundo meu. Não tinha, não vivia aquilo, né? Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar em central de coleta. Olha Ouvi só. falar assim, mas nunca tinha Tipo, sabia visitado. que existia, né? Sabia Eu que fui, existia, eu mas fui não. visitar a Alta na Expo Genética em 2019, foi quando a gente concebeu a Nossa. Agropecuária 2A. E aí eu fui entender o que era uma DEP, porque até então eu lembro descendo do carrinho da Alta e olhando aquilo e vendo uma DEP escrita marmoreio, sei lá, acho que eu não lembro qual touro que era, mas eu olhei e falei, nossa, mas é negativo, é. Aí a esperada é Hum, que tire, e aí foram me explicando o que que era DEP, que é a diferença esperada na progênie, e aí eu comecei a entender, e aí eu comecei a querer mexer com o universo de Nelore que precisava ser, de certa forma, produtivo. E aí a legal. gente entra, na minha cabeça, quando eu concebi o projeto da Agropecuária 2A, eu queria comprar todas as doadoras de alto marmoreio existentes, porque era Uhum. dali que eu ia multiplicar várias com marmoreio. E era marmoreio, 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 marmoreio. Engraçado, né? Porque você veio com uma cabeça de consumidor, né? Isso. E esses dias eu vi uma frase, acho que foi do Ricardo Arantes até, que ele fala que as
as ações, assim, mais disruptivas ou as fazendas que têm esses casos de salto de produtividade, que implantam uma coisa completamente nova, normalmente é de gente que vem de fora da pecuária, né? Isso, é E meio que você pensa fora da caixa, né? E Porque é óbvio, assim, se a gente parar pra pensar, né? Se eu fosse pra uma outra área, provavelmente eu ia agir assim em outra área, né? E aí eu lembro que, como eu vim da indústria automobilística, e aí tinha uma ligação com relação ao frigorífico, porque eu trabalhei na Ford. E aí eu lembro que quando eu tava lá e a gente vai fazer aqueles programas de integração dentro da empresa, eles mencionam como foi criada. E a Ford, a linha de montagem automobilística, né, de indústria automobilística, ela é baseada num frigorífico ao contrário. Olha. Porque no frigorífico chega o boi inteiro, eu desmonto em partes. E aí o cara teve uma sacada do quê? Porra, eu vou fazer invertido. Eu vou pegar as peças, vou fazer uma linha de montagem, e aí eu começo aqui, o esqueleto ali, sai o carro lá pronto. Então já foi mais... Então, assim, meio que nunca teve fora. E aí, quando eu começo a trabalhar com planejamento de demanda, que aí eu fui trabalhar em outras empresas americanas, mas na parte de bens de consumo, que era papel higiênico, e aí eu comecei a perceber que o produto que eu trabalhava era um produto que, se não tivesse na gôndola, você escolhe outro. Você não tem uma paixão por papel higiênico. Não, Você por vai lá, marca puta, e eu tal, amo né? o papel higiênico tal, mas se não tiver ele, você vai para outro. E aí a gente começa a entender o que é um planejamento de demanda de você Nossa, ter você deve ter coisas. uma visão assim muito... Entendeu? Aí você começa a falar assim, pô, se eu não tiver, vai ter outro. E aí você começa a entender, poxa, quando eu chego na carne, eu preciso ter uma carne, eu preciso. Só que o cara, se decidir fazer um churrasco, ele não tá decidindo fazer um churrasco porque tem a minha carne. Ele decidiu por algum momento na família dele, alguma celebração, alguma coisa. Então, ou eu tenho disponível, ou ele vai fazer com outro. Entendeu? E hoje a Mas carne de assim, qualidade ele não é vai essa falar dor, assim, né? olha, vamos esperar a semana que vem ter o Nelore de qualidade para eu fazer? Não E vai. aí a gente começa a se cercar de gente para fazer, né? Então, na minha cabeça eu compro todas possíveis marmorizadas. Aí você foi pescando. Fui Onde você pescando, fui descobria, você pescando, ia fui lá. pescando, fui pescando no Nelore Golias, eu fui pescando no Chiro, e eu fiquei baseado nessas duas. Né? Então, assim, no começo a gente começou o projeto falando em 15 matrizes para a gente fazer. O nosso projeto era totalmente de venda de genética, só Com que aí esse eu foco. barro no primeiro ponto. Como é que eu vou congelar embrião, vou vender embrião? E aí o cara fala assim, me mostra seu gado. E aí eu falei assim, eu não tenho. E aí eu comecei a desenvolver relacionamento, projetos que o Léo, que trabalha comigo, atua, e aí ele começou a desenvolver parceiros. E nesse meio interim, a minha mãe sofre uma dissolução familiar lá nas fazendas e fala, olha, eu vou ficar com 2 fazendas e aí a gente vai mexer. Tá bom. E aí eu peguei, liguei pro Léo, falei, ó, então vamos tocar o projeto com os caras e vamos comprar mais doador. A gente comprou mais doador. Sempre muito, muito, muito marmoreio. E aí a gente Aí foi virando começa... aquela paixão, né? Foi Que virando dá uma escorregada, a gente aquela dá uma paixão, aquela escorregada. paixão e uma cegueira, né? De certa forma, porque você fala assim, ali tá a solução para tudo. E não tá. Porque quando você começa a pesquisar o marmoreio em si, ele é uma característica totalmente de qualidade de carne. Né? E ele não tem correlação com nada, né? Não. Então, assim, não quer dizer... Falam de uma vinda do leite por conta de mantença de temperatura do animal. E aí, por seleção natural, acaba se depositando gordura ali. Mas algumas pessoas já me falaram de correlação negativa com leite. Eu não vi, do que eu estudei, eu não vi correlação de publicado, né? De dado Então, de publicado, publicado não nada. vi correlação com nada. Então, isso dá uma segurança grande para você trabalhar né? Dentro do que você quiser, mas, por outro lado, você precisa olhar o animal que, como você vai vender genética, ele tem que ser atrativo nas outras características e aí, também. Exatamente. Né? E aí a gente começa a barrar, porque assim, quando você vai muito empinado para um lado, as outras coisas vêm como vêm. Entendeu? Então, assim, se eu quiser só olho azul, não importa se vier com 3 bocas, 2 narizes. Aí o negócio começou a ficar meio louco. Falei, e agora? E como é que eu vou fixar esse gen? E aí eu conversei muito, na época, eu conversei com um cara que me deu assim, a gente falou muito pouco, mas me deu uma das poucas vezes que ele falou comigo foi o Jorge da Nelore Birigui, lá de Bela Vista. E também fez um trabalho bem focado em qualidade, né? E aí ele falou assim pra mim, trabalha na fixação de gen. E aí eu comecei a falar, tá,
Como é que eu faço isso? Da onde vem? Como vem? E aí vira tipo aquele Globo Que daí Repórter, é onde tempo, é vivem. volume, é O que que eu aonde, faço? é Porque difícil. assim, eu compro uma genética com marmoreio, legal. O que que eu vou pôr? Esse é o primeiro ponto. Porque dependendo do que eu Você colocar, tira, eu tenho muita coisa e não tenho. né? E aí foi justamente o que aconteceu com a gente. A gente falou, putz, vamos entrar, vamos raciocinar como é que vai ser. Eu tive muitas conversas com o pessoal do Tonico, né, da Uhum. Santanice, que é um pessoal que a gente acabou virando sócio em 2 touros, e aí a gente meio que sentou muito para discutir esse projeto antes de começar os acasalamentos dos embriões. E eles têm um baita trabalho de seleção, né? É, e É uma aí, turma que a gente tem que parar pra ouvir, né? então, e eles vêm de uma mudança, não com relação ao que a gente quer, mas assim, eles vêm da pista para o gado de prova, né, para produtividade, para produção. E isso é um baque mais ou menos que a gente acaba tendo quando a gente passa da carcaça e quer inserir. E aí eu falei assim, cara, e aí eu lembro que eu tava em algum encontro da confraria e falou assim, meu, ninguém vai conseguir fazer um Nelore que seja produtivo e que tenha qualidade. E aí eu ia para cursos do Roberto Barcelos e a gente sempre falava de produtividade e qualidade, eram duas É, coisas assim, é um abismo entre eles. E realmente é, é, dentro da pecuária brasileira. Se você é, for parar para pensar, se eu for muito para produtividade, não tem como eu ter, né? É tiro curto. é, é. E o marmoreio, ele é um depósito demorado. E precisa, e a gente tem que, o que eu acho legal na sua fala, assim, no seu discurso, é porque às vezes a gente fala de qualidade, principalmente no Nelore, Sim. para a turma, vamos pensar assim, na turma do gado comercial mesmo, Aham. assim, né? Que é o pessoal que vai levar. Né? Que é o cara que é para ele que interessa É para isso, ele. né? Assim, Enquanto não tiver inclusive a ninguém. genética, né? Eu falo, gente, Exato. não faz sentido a gente ficar discutindo um monte de avaliação se o consumidor da genética não está entendendo, Exatamente. né? Isso é uma das minhas bandeiras hoje, assim. Uhum. Mas é que existe essa ideia de que eu olho para o marmoreio e estou abrindo mão da produtividade, Sim. né? E assim, talvez num certo ponto, mas a maioria das pessoas que estão olhando, que estão colocando marmoreio, já colocaram a produtividade. Então, Sim. assim, tá colocando Sim. AOL, tá colocando acasalamento, Eu acho que os projetos que vêm sabe? surgindo vão fazendo dessa Então, forma. porque assim, Porque não tem como. a gente tem alguns projetos que trabalharam, e aí você tem algumas linhagens fechadas, e aí você tem que trabalhar ali dentro, porque senão você acaba abrindo, e aí você entra numa gama e num universo muito obscuro, porque você não sabe para onde você vai. E aí mas aí por conta da própria linhagem, você já tá abrindo Sim, mão de uma série de, né, sim. E aí a gente para e fala assim, tá, a gente acasalou a primeira safra, a gente teve muita coisa boa e muita coisa que não foi boa, né? A gente para pensar e fala assim, e agora? O que que a gente vai colocar nessa segunda linha, nessa segunda geração? é. Porque até então eu venho de uma linhagem, vamos falar assim, linhagem marmoreio alto com um touro que a gente julga que seja. Pum, nasce. E aqui, o que que eu vou fazer? Porque eu venho para lá ou para cá. Vai ficando cada vez mais complexo, E né? aí, olha só, e uma coisa interessante, Carol, que as pessoas às vezes não param para ver é o seguinte: quando você puxa, eu uso muito o Gene Plus. Uhum. Quando você puxa o Gene Plus, é muito engraçado. Você puxa os touros jovens, você vai lá e consegue elencar por marmoreio. Então eu vou lá e pego os touros jovens que tem marmoreio. E aí eu olho as linhagens. Quando você pega e traça pelo todos os touros lá que você consegue puxar Uhum. no programa, você não enxerga esses touros jovens lá. Porque a DEP não é tão alta. Então, assim, Entendi. as pessoas não estão olhando para essa característica ainda, É. né? Então, é um negócio que a hora que virar, quem tiver preparado surfa, quem não tiver vai ter que correr atrás, e aí vão ser anos e Porque anos, aí porque a gente não sabe quanto tempo vai demorar para aparecer dentro de um rebanho. É muito essa, complicado, é uma é, característica que não é controlada, é uma foi uma característica que das não tem genômica. Foi uma das perguntas que me fizeram quando eu abri a caixinha de perguntas, né? Mas quanto tempo que eu fixo isso? Entendeu? Então, Essa assim, se você característica é trabalhar num difícil. rebanho aberto, por exemplo, eu vou começar agora. Vamos falar assim, vou começar amanhã, eu tenho um gado comercial, e aí? Bom, vamos passar a ultrassonografia de carcaça para a gente ver aonde a gente está. E aí vai direcionando. Entendeu? É mais fácil, né? Assim, do que Porque todo você mundo imagina. estratifica. É muito mais simples do que Cara, todo eu mundo não imagina. consigo. Quando a gente fala assim, a gente vem de fora, e eu acho muito legal essa fala que você comentou, por quê? Primeiro que a gente olha para o nosso negócio e fala assim, puta, tá legal, eu vendo meu gado em peso.
Tá. Aí a gente parte para um dado que 16% das fazendas do Brasil tem balança. Cara, que legal. É a mesma coisa que eu vou vender combustível e não ter um medidor de litro no meu... Ah, cabe tanto no meu carro, então eu pago o que cabe. É muito louco. Mas você vê no mercado da pecuária mesmo, que em tese é muito... Em tese não, é um mercado... Os produtores de genética são bem mais tecnificados, né? Porque precisa medir e tal. Mas aí você vai, por exemplo, fui para uma central e aí... Como é que eu comparo os animais? Né? Tipo, porque foi o acasalamento, o direcionamento dos animais, os touros, enfim e tal. Mas aí, o que era a maior parte de feedback dos pecuaristas que a gente recebia? A bezerrada tá show, ó, uma régua, padrão. Melhorou muito. Então. Mas melhorou quanto? Quanto que era o seu peso de desmama? Qual que é o peso hoje? Quando eu olho o fenótipo, é uma análise fenotípica. Olhar e falar que a bezerrada tá uma régua é fenotípico. Ela tá uma régua o quê? Em peso? Ela tá uma régua em quê? Em relação costela e comprimento? E aí? Aí não tem, né? Você fica muito régua. Assim... Puta, a cabeça é bonita, o gado é bonito. Tá, o gado é bonito, é legal, tá bom. E aí pra gente até eu como técnica ficava, cara, mas quanto a mais de peso eu coloquei? Exatamente. Não tem como... Essa é uma medição que a gente não... As pessoas não olham. Tá uma régua, tá uma régua. Você é ciclo completo? Puta, não sou. Tá, e quanto tempo demorou pra bater? Por exemplo, o meu gado crioulo eu mato em 16 meses, se eu quiser. Olha 16. Só. 16. Cara, é muito rápido, né? Para você ter uma inserção de caixa dentro do teu negócio, será que vale a pena eu fazer um ciclo completo ou não? Você entendeu? O seu gado comercial, assim, não pensando da sua linha de marca de carne. Que peso, mais ou menos, que você está conseguindo? De abate? Porque eu sei que você já está acima da média. A média assim, ó. O rendimento de carcaça hoje, falando em rendimento de carcaça, tá? Porque aí em qualquer parte da etapa do processo eu posso fazer. Porque quando eu falo de peso, tem uns senões que eu quero falar também. Por quê? Quando eu vou para peso, eu preciso entender o quanto eu vou colocar de volume e o quanto eu vou colocar de gordura. E o quanto me pagam para eu colocar essa gordura ou quanto não me pagam. Então o jogo é do mercado. Né? Então assim, gado commodity, começou a cair o GMD, eu mato. Eu não tenho nada, eu vou deixar dar 20. Não, eu mato. Eu mato porque eu não vou colocar 1 kg de gordura, eu não vou fazer uma conversão alimentar mais cara, colocar uma gordura que vai custar mais caro, para um frigorífico não me pagar. Então eu ponho na base. Né? É o mínimo, assim, o proteger, né? E mesmo assim eu pego ali, acho que o abate que teve hoje, o GMD derrubou, foram novilhas que foram abatidas com 14 arrobas e deram 56 ou 57 56,5 de rendimento. Caramba! Então assim, isso com gordura, maturidade de 0 dente, de 40 cabeças, 31 tinha 0 dentes e 9 tinha 2 dentes. Gente, você atende um mercadão aí, né? Olha o leque abrindo. Você atende mercado... Aí a gente vai para o outro lado, ó. Aí eu pego gordura. Eu tô falando de gordura 3 e 4, né? Então, assim, não tá... Ainda eu fico puto porque, assim, eu gostaria de ser um 2+, porque não me pagam. Essa novilha não me pagam. Aí vamos para esse lado. Ela atende um monte de mercado, não atende? Pô, legal, atende. Atende um boi China, atende uma linha grill, atende precocidade, né? A precocidade que eu falo é assim, o novilho precoce. Novilho precoce, Ela vai ser uma novilha que vai ser macia. Um puta produto. É mesmo. Que me pagam 207. Vala comum, assim, né? Vala comum pra mim. Vala comum. É difícil. Isso dói. Dói. Isso dói. Só que, por um outro lado, o 56 de rendimento, comparado com 51, que é a média do Mato Grosso do Sul, na unidade que a gente abate, eu tenho 5% a mais. Então, aqueles 207 de arroba, eles viram 217. Não, e aí você vê que não tem desculpa para não fazer. Entendeu? Faça para dentro da porteira. Não tem coisa desculpa. Que eu bato. Você vai sempre me ouvir falando. Para dentro da porteira. Utilize o seu animal. Mas olha, a sua linhagem, eu não quero por marmoreio porque eu não recebo. Mas eu não estou falando para você por marmoreio. É isso aí. Eu estou falando para você trabalhar com volume, com relação. Quanto que está dando de AO para ser teu gado? O quanto que você... Porque assim, ó, todo cara que trabalha com gado comercial, ou ele é um melhorista, ou ele está fora do mercado. Isso é fato.
Porque assim, ó... Deveria ser, né? Mas é o óbvio, porque melhoramento genético, embora as pessoas falem como se fosse uma coisa muito complexa, é muito simples. Não, quer ver? Fazer cada vez melhor. Tá. Como é que ele faz o gado crioulo dele? Não é? Como é que você vai fazer sua matriz? Você vai comprar? Se você for comprar de alguém, você vai comprar fundo. Ou fundo quem não enfrenhou. Né? Teve um leilão famosíssimo no ano passado e eu falei, cara, é uma linhagem que eu quero, eu vou comprar. E por minha sorte, o cara que me ajuda nos acasalamentos estava na fazenda. O Antônio me falou assim, não deixou. Entra no reprodutivo. Eu falei, por quê? Pelo jeito da fazenda, por ser do jeito que eles falam, do jeito que eles estaram, tem alguma coisa. Entrei no reprodutivo. Tava aberto o reprodutivo. O cara foi, assim, de certa forma, o cara deixou aberto o reprodutivo, então beleza, eu vou olhar. Cara, era novilha que tinha passado vazia na estação passada, e emprenharam naquela. Então 22 ela não pariu, 22 ela não pariu, 23 ela vem emprenha, puta, tá legal. Aí ele falou assim, olha o resto. Aí fomos olhando, um por um, todas falhadas. Então assim, cara, vamos tomar cuidado. Porque... E é possível fazer também, né? Você fazer essa genética. Exatamente. Eu acho que é muito mais... E aí a gente começou, porque às vezes eu quero um cheirinho de uma coisa, eu quero um cheirinho de outra coisa, eu quero uma linhagem assim, eu quero uma linhagem assado. Hoje a gente compra muito em cima de oportunidade. Então assim, e o que é oportunidade? Puta, é o barato? Não. Oportunidade é o quê? Pô, abrir uma genética do fulano de tal com Beltrano de tal com um gado baiano. Ou... Cara, eu tô vindo lá do Chile e tá vindo uma linhagem que eu gosto dentro do criatório do Chile. Eu vou lá e compro. O Golias tá tendo... Acho que agora, a última vez, a gente comprou uma filha do coronel. Então era um coronel em vaca Golias que eu achei espetacular. E depois tinha uma baiana. Uma linhagem baiana. Pô, top. Olha, o Olímpio da Cangaã fez um leilão que a gente tava acompanhando. E... Eu vi umas lá tinha atol lá. 4,50 de marmoreio e ele falou, depois ele me ligou, porque eu liguei pra ele, mandei mensagem, falei, Olímpio, foi tudo top, a única coisa que eu fiquei triste é que eu não consegui comprar a vaca. Aí ele falou assim, João, e o pior não é isso, eu selecionei tudo de produtividade de osto. Então assim, eram todas doadoras. Cara, isso era uma grande oportunidade. Essa era uma baita oportunidade. E uma oportunidade, a gente está falando hoje, uma doadora dessa de 700 pau de parcela. Você está falando de 21 mil reais você colocar um bicho no teu rebanho que vai arrebentar. Ou se ele vai arrebentar, se você for conseguindo fazer, você compra o tempo, cara. Eu ia até entrar nesse assunto com vocês sobre a parte de embrião, né? Que foi uma tecnologia que você usou bastante, usa ainda bastante. Sou defensor. E é uma... Cara, eu vejo assim, é você comprar tempo muito no dentro de uma palheta. É muito rápido. É muito rápido. Pô, eu pego, por exemplo, assim, ó. Hoje eu vou comprar uma vaca, vamos falar uma vaca hoje de 100 mil reais. Puta, que caro. Quanto ela produz? Ela normalmente está convertendo aí os seus 30 ócitos viáveis por aspiração. Isso vão virar 9 embriões. Essa conta. 30 divide por 3 dá seus 9 embriões. Fixou. Vamos supor que desses 9 embriões eu tenho aí 4 produtos. Então, por aspiração, eu tenho 4 produtos. Cara, eu faço 100 mil reais, tá? Então, eu divido 100 mil reais por um preço aí de, sei lá, 15 mil. Um animal hoje, um tourinho, 15 mil, 16 mil. 16 mil. Se eu dividir isso daí, 16, 100 pau por 16, eu vou ter lá os seus 6 animais. 6 animais vai dar os seus 106 mil, seco. Se eu botar mais um pouquinho de custo aí, eu tenho que fazer... Vamos supor que eu faça 20 animais. Pronto. 20 animais, cara. Eu preciso de 4 aspirações. Pronto. Resolveu. Você entendeu? Então, assim, uma... Às vezes as pessoas se prendem muito ao valor investido e não ao valor retornado. Né? Então, Talvez também porque exista uma ideia de que ele vai comprar aquilo para vender prenhez e aí a ideia de outro mercado. Mas aí é pisteiro. Não na aplicação de produção de carne. Eu vejo muita gente assim, ó, eu recebo muita consulta assim, ó. Outro dia eu recebi um cara, é muito legal. Puta, eu quero comprar 30 novilhas prenha sua. Pô, legal, tá bom. Vou preparar aqui e tal, tá bom, beleza. Aí, coincidiu de quando a gente conversou, ter aquele boom da carne e tal, nossa, vai ser top, beleza. Aí entrou a Esposebu.
Aí o cara foi lá e viu as vacas sendo vendidas por 600 mil, por 500 mil. Ele falou, quero tudo prenha desse touro. Eu falei, então você vai para outro lugar. Porque eu não tenho como outro fazer uma mercado. novilha prenha de um touro de pista, vai trancar tudo. É E tem uma outro outra coisa, mercado. é outro mercado. Você tem disponibilidade? Você vai pôr cocheira na tua fazenda? Você tem para quem vender? É porque essa E que é a fora questão. isso tudo, Tem para quem. e É um fora... mercado que é um mercado fechado, ele roda, ele existe, é ali, mas você tem que é estar aquilo. naquele. Ou você está no métier, não custa só Não aquilo. vai, né? Não custa só aquilo. Aquilo é o custo, vamos falar assim, para você entrar. É. Agora, você tem custo de networking, você tem que estar aqui, você tem que estar ali. A frase só vende quem está comprando. Ali é muito. Muito real. Eu ia falar isso Exatamente. agora. Tem que estar comprando, tem que estar Você participando. tem que estar, cara. É É o mundo do outro mercado. cavalo. É igual eu trabalho com cavalo cor de milha. Cara, é assim. A gente sempre tá no meio, tá ali, tá fazendo. Até porque é uma mão lavando a outra. Sabe? É assim que funciona. Agora, quando a gente parte para produção, é diferente. Eu preciso usar os animais que me entregam. Senão, né? não E aí fica. eu parti com vários desafios. Aí quando eu fiz a minha primeira safra, que foi 2021, 21, 22, que a gente vendeu ano passado, a minha grande missão era assim, o que eu fiz? Aí eu mandei os touros para as provas e tomei pau. Minha prova no Embrapa foi pau. Falei, puta, e agora, cara? O que eu vou fazer? Aí liguei para um, liguei para outro, aí um dos caras me falou assim, cara, a prova é antagônica ao que a gente faz. Então, se você tá tomando pau, a gente tá no caminho certo. Falei, legal. Você vai mandar de novo? Você vai tomar pau? Eu falei, vou, porque eu quero certificar que eu tô no caminho certo. Se as pessoas estão medindo ao contrário, pra mim é legal, Tudo é bom. tá medindo. Tá tudo certo, vambora. Tá bom. Mas, vou começar a me atentar. Eu queria fazer um animal melhor, porque eu quero ver se esse meu animal começa a beliscar ali e começa a abrir a cabeça das pessoas pra olhar. Eu não quero que as pessoas cheguem e falem assim, puta, cara, é isso aqui que vai... Eu quero ser um ponto de que as pessoas olhem e falem assim, porra, aquele gado é equilibrado. Uhum. Aquele gado é bom, aquele gado tem fenótipo, pô, mas aquele gado tem carcaça, esse aqui não tem. É porque é o ser coerente com o que, né, assim, na seleção do que Por você dentro e tá por fora. com o discurso, né? Exatamente, por dentro Então, e por assim, fora. se faz precocidade, então tá provando que eu tô fazendo precocidade, Então, assim, né? eu faço precocidade? Faço. Com o que você correlaciona dentro do teu projeto? Com o EGS. Aí quando eu olho por EGS, quais os trabalhos que rodaram? Aí a gente tem trabalhos que rodaram que a gente já ouviu falar em 8, 9% a mais de taxa de prenhez por conta de EGS. De você selecionar os animais de cabeceira para EGS. Cara, aí você vê, né? A gente fala... Tem uma frase famosa que a gente diz que a genética é o quilo mais barato que você coloca dentro da fazenda. E a EGS, cara. E é o acabamento. Que é o mais caro. Que além de ele ter, você consegue selecionar de maneira objetiva. Exatamente. Pau. E ele ainda traz a precocidade sexual junto. Exatamente. Então, assim, é uma das coisas que a gente fala, não é só medir ou só avaliar, tem que saber fora usar. isso, se você pegar para a indústria assim, ó, você pega o EGS, ele é a gordura mais importante para a cadeia do frio para a gente poder fazer carne marmorizada. Para a indústria é... Entendeu? Então, assim, quando a gente parte para olhar as características de carcaça, quando a gente pega a nossa safra, cara, a gente toma um susto tremendo, porque oscilou muito. Entendi. Porque a gente vem de uma linhagem fechada, base Golias, Chiro e tal, e o que eu coloquei abriu muito. Eu falei, caramba, e agora? Aí reuni todo mundo, tal, não, chegou, atendemos, fizemos um leilão no passado, limpamos pista, legal. Aí vem a história da novilha. Essa novilha foi a novilha da história... foto lá e que gerou toda aquela coisa, né? Essa novilha, eu recebo uma ligação dizendo que ela não vai ser registrada porque ela tem um chanfro torto. E aí eu fico puto, porque pra mim a chave da pecuária brasileira era o que eu ia fazer. E aí eu falei, caceta, e agora? Mas daí você não ia ter matado, você não ia ter mostrado, então, mostrado o pau, né? Aí Tipo, começa, você matou, mostrou o pau. Sabe como é que fala? Você mata a cobra e mostra a cobra morta. Aí ele virou e falou assim, falei, e agora? O que nós vamos fazer? Puta, vamos fazer F1. Vamos fazer uma doadora de F1. Tá. Não, mas peraí. Quantas a gente tem assim? A gente tem mais 3 ou 4 tal. Legal. Quantas estão prenhas? As 3 eram 4, ela foi refugada, ficou 3. As 3 estão prenhas. Tá. Marmoreio, parecidíssimo. Top. Então tá bom. Então nós vamos pôr uma no leilão para vender. E 2 a gente vai ficar.
Tá bom, então vamos selecionar aí. Selecionamos as prenhas eram muito próximas, aí a gente direcionou pro que a gente queria. E aí, e agora? E com essa aqui? Ah, essa aí nós vamos matar. Hã? Nós vamos matar. Vamos fazer uma carne pro leilão. Mas a ideia não era mostrar. Nem imaginava, né, que ia ser o quê? Vamos degustar o animal nosso. Que legal, a gente tá tendo um animal puro nosso. E beleza. E, pum, deixa ela engordando. Fizemos a recria dela, botamos no confinamento, fizemos tudo. Vamos. Consultoria. Vai lá, ProArroba, as meninas da ProArroba. Foram lá. Aí me liga a Fabi. João, esse peso que você passou tá certo? Eu falei assim, ué, por quê? Deu ruim? Ela falou, não, deu muito bom. Eu falei, tá, e deu quanto? Ela falou, deu 62 de rendimento. Eu falei, não é possível, cara. Caramba. Você tá falando sério? Tô. Falou, então ela vai me ajudar mais do que eu pensava, essa novilha. Dia tá que bom. Deus escolheu pra te, aí, pra te honrar, né? Aí mandaram o vídeo pra mim. Aí eu peguei esse vídeo e encaminhei pro Barcelos. Falei, olha aqui o que a gente tem pro nosso dia de campo. Ele falou, falei, ó, rendimento de tanto. Ele falou, posso postar? Eu falei, pode. Tá preparado pra apanhar? Tô. E pau. Do jeito que ele postou, o negócio estourou. Aí eu peguei e postei no TikTok. Caramba. Aí do jeito que eu postei no TikTok, o negócio viralizou, deu, acho que, se eu não me engano, 300 mil visualizações, assim, muito rápido. E aí começamos a tomar pancada. Não é, tá errado, não é, isso é boi. Eu recebi vários, isso é 100%, né, Lógico? É 100%, puta, certeza que não é, cara chegando hater falando que se tem essa qualidade não é zebuíno, de algum momento você fez alguma genética que não era pra fazer e tal, Uma e que vez a gente eu achei que eu quase apanhei não, né, mas a gente tava num evento e eu fui falar, alguém me perguntou sobre tração de carcaça e tal, e eu falei, mas e o marmoreio no Nelore? Eu falei, tem. Mas tem que estar muito gordo, como é que é? Eu falei, não, bicho a pasto, você pega e vaca e tal. E fui falando da minha experiência, sentada numa mesa com vários criadores e tal. Cara, teve um que levantou, mas ele gritava comigo, não, porque Nelore não é urso. E eu fiquei chocada, assim, sabe? Porque era uma pessoa que eu admiro ainda, né? Fez um baita trabalho. Mas não, Nelore não é urso, porque Nelore não sei o quê, porque não tem. As pessoas ficam muito doidas, cara. É isso, mas isso já tem o quê? Quase 10 anos atrás, né? Então já mudou muita coisa. Aí quando a gente matou tal, aí eu fui buscar a carne no frigorífico, aí o cara me chamou de canto, falou assim, viu? O que você mandou? Eu falei, mandei uma novilha Nelore. Ele falou, não, cara, não é alguma coisa, não tem um cruzamento. Eu falei, não tem, é puro. Qual que é o chucho aí? Aí ele virou e falou assim, cara, eu tenho 20 anos de planta aqui, eu nunca vi um animal desse. Eu falei, então tá, então abre as caixas aí que eu vou olhar. Aí abrimos caixa por caixa, olhamos, nossa, tava bonito. Mas a gente não tinha ideia ainda do que tinha. Porque falei, do jeito que tá aí, a gente vai fazer a maturação e vamos levar pro leilão, tá bom. E fomos pro leilão. Aí chegamos no leilão, tinha palestra do Barcelos, da DGT e tal, e eu até então, eu tava só feliz porque eu tava fazendo leilão. E beleza. Nem imaginava. Aí o Giovanni da DGT entrou correndo no salão lá da leiloeira e falou assim, viu, vamos ver a carne. Eu falei, cara... Nossa, pra ele deve ter sido, deu crepa. Assim... Não, na minha cabeça nunca achei que eu tinha chego naquele nível. Não, eu imagino ele, né? Pra ele, pô, porque eles participaram muito, né? Ele foi o cara que mediu a mãe. Eu ia falar isso, o cara que mediu... Ele mediu a mãe. Ele foi o cara que, quando eu comprei a mãe dela num leilão, eu tava nos Estados Unidos, ele tava lá na mesinha sentado, sabendo do projeto e quietinho. Porque eu lembro até hoje que eu tava lançando pelo aplicativo da leiloeira e tinha um grande criatório que é a Calunga, que tava de olho. Eu falei, o que a Calunga tá de olho? Peguei. Só que eu peguei... Olha. Cara, a gente pegou e aí os caras... Demorou pra pingar o lance dos caras, a gente comprou. Que massa. Isso foi muito legal. Então, assim, o pessoal da DGT... Tem toda uma história junto com essa, né? Eu não converso com a Liliane sem falar pra ela obrigado. Todas as vezes que eu encontro com ela, eu chamo ela de madrinha, porque ela me colocou nesse mundão aí do Nelore. Eu não ia. Vou pra Expo Genética, o quê? Olha só, não sabia. Foi, a Liliane foi uma das pessoas que falou assim, você precisa conhecer o Chiro. Eu falei, que Chiro? Olha isso, cara, eu não sabia nem que era Jacto. E aí mas a Liliane fez... História. Fez história, é isso que eu ia falar. Ela peitou, né? Eu entrei, participei quando chegou o programa de confinamento, pra você ter uma ideia.
E assim, a Liliane novinha, né? Eu mais ainda. Então, eu sofri demais, né? Eu sofri demais dentro da minha família. Fez... Eu sofri, assim, não... A palavra... Os meus tios passavam na DGT direto para validar. E tá certo, porque é um negócio que muda. É muito... É drástico. É. Quebra muita... Imagina. Numa paulada só, que esse louco tá vindo aqui pedindo para passar em 6 mil vacas esses anos? Não, é muito... Realmente, eu lembro até hoje, ela falou assim, cara, e eu fiquei uns 2 meses e meio conversando. Pra ela me atender assim, ela tinha ido para os Estados Unidos, ela tava em certificação e tal. E aí o Giovanni que falava comigo. E aí a gente fechou, falei, vamos fazer. E cara, eu vou te falar, foi um perrengue para passar, porque quando a gente começou a passar, chovia 2 semanas direto. Eu cheguei a ficar com a DGT, eu olhando pra cara dos meninos da DGT, 2 dias seguidos. Sem ter o que fazer. Vamos raspar, vamos ver. Aí pegava o gado, colocava o gado no curral, raspava. Nada. Comprei soprador. Eu preciso fazer isso. Eu fiquei louco. Nessa época, isso era 2017, não, isso era 2018. Pensa na sua cabeça, faz todos, não faz o menor sentido não fazer aquela avaliação. Então. Tipo, como é que eu vou tomar a decisão de agora? Na minha cabeça nunca mudou. Eu sempre tive, quando eu tenho um processo, se ele não for medido 3 vezes, eu não consigo ter validação. Eu ia te perguntar, eu ia entrar nesse assunto também de processo. De onde você vem totalmente, muito. É processo. Processo é planilha, é planilha gráfica, a gente fala muito de gestão visual, né? Então eu trabalhava muito com um negócio que chama Kanban, que era... tinha as peças assim, e conforme ia vindo as peças ia baixando, ia ficando as cores diferentes das etiquetas. Então eu trabalhava muito com um negócio que chamava Just in Time, então a gente não tinha estoque. Então assim, era um mundo de pressão louco. Eu imagino. Parar a linha de produção numa Ford do Brasil e era uma loucura. E você vai pra pecuária nada a ver. As medidas não Quando são... fala assim, nossa, eu falei, você não tem noção. Você não surtou, não deu umas crises de ansiedade. Quando o cara falava assim, que pressão? Pressão, eu falei, pressão é você parar uma linha, sei lá, a gente na época montava na Ford 920 carros por dia. Mas roda tudo muito redondo, né? Tudo muito redondo, aí mas assim, roda redondo porque assim, só pra você ter uma ideia, na linha que eu trabalhava, no departamento que eu trabalhava, que era o departamento que era responsável por trazer as peças para dentro da Ford para montar, eram 54 pessoas todo dia cobrando pedido. Por mais que seja redondo, pra gente é muito tranquilo. Por exemplo, assim, eu vou comprar, eu vou produzir 1000 carros, se tem 5 rodas em cada carro contando com o step, eu tenho que pôr 5.000 rodas, mas e pra você produzir? Aí era assim, às vezes embarcava de trem. Aí pegava, tombava trem, roubava carreta, batia carreta, então era uma loucura. Eu já cheguei a embarcar, câmbio de carro, tipo 20 câmbios dentro de um avião teco-teco pra mandar pra Bahia, em Camaçari, pra fazer. Então assim, era pesado. E aí quando eu venho pra pecuária, eu falei, nossa, deitei. Que pressão, pode subir e descer. Porque hoje, na minha cabeça, isso eu falo muito com a minha mãe. Minha mãe fala assim, nossa, não sei como você consegue e tal, porque minha mãe fica na parte financeira do negócio. E eu sou um turbilhão, eu sou uma loucura, porque tem hora que eu tô, comprei, vendi. E na minha cabeça tá ali, eu falei, tá tranquilo, a lição tá feita. Porque de certa forma você vai se calçando, com a experiência que você tem de outro setor, você vai se calçando, né? E não passa o perrengue que a maioria dos pecuaristas passam. Uma coisa que é a primeira vez que eu tô passando por um ciclo pecuário, então assim, vi baixas antigas, mas como eu tava no ciclo completo, era de outra maneira, aí eu sofri, porque quando eu passei a fazer o gado comercial, quando eu comecei vendendo bezerro, nessa nova roupagem. A gente tinha confinamento, tinha tudo, mas quando eu passei a fazer com a minha mãe só vendia bezerro. E aí eu tomei a primeira taca, eu vendi muito bem uma bezerrada, quando veio a segunda, taca. Aí eu falei, o quê? Eu falei, não, como é que nós estamos? Estamos assim assado, a gente tem caixa para fazer isso e rodar isso. Tá bom, então vamos fazer. Você é louco? Eu falei, não, sou. Mas não vou entregar de mão beijada esse animal, o cara não tá pagando. Eu pedi pro cara, eu lembro até hoje, eu falei, pô, me paga R$1 a mais por quilo. O cara falou, não. Eu falei, então tá bom. Aí hoje eu agradeço esse cara. Porque, né? Me fez mudar. É cruel, assim, o mercado da terminação, ele é cruel mesmo. Ele assim. ele é difícil.
Ele é difícil porque as compras, os volumes são altos, as travas são altas, então você precisa ter muita disponibilidade de capital para rodar. Então, assim, isso tudo... E a gente rodando gado PO junto, né? Então, assim, a gente meio que... Eu brinco com a minha mãe, eu falo assim, a gente tem muito pé de dinheiro plantado. Regado e tá fazendo sol, calma. Porque esse às vezes... O fruto vai vir. A paciência do pecuarista, ela tá diretamente ou inversamente relacionada ao bolso. Então, assim, ele precisa ter paciência para aquele bolso encher. Se ele pegar... E vamos falar assim, os ciclos existem porque a gente insiste em matar a galinha de ovos de ouro. Então a gente mata a fêmea. Esse é um fato. Então assim, eu vi uma palestra do Rodrigo Albuquerque e para mim foi muito legal porque ele usou uma palavra que chama a gente precisa ser anticíclico. Então assim, vai contra. O ciclo tá de baixa? Então tá. Então você não precisa vender. Vai, calma. Dá para você suportar? Dá. Então vou na dor. E a gente tem hoje, né? A gente tem as instrumentos, né? Tem as ferramentas. Eu acho que a gente vai também começar a trabalhar com ciclos um pouco diferentes, de repente com mais frequência, mas com menos permanência, sabe? Entendi. Porque a gente tem muita coisa assim, digital, tá muito forte, tem muita trava de proteção, então assim, as coisas estão... caminhando, se eu acho que a gente tá um pouco começando, mais, né? Mas agora a hora é pro pessoal não se empolgar. Porque senão daqui a pouco a Toyota bate a venda de Hilux de novo aí rapidinho. 2 palitos, esses caras... Meu, é o que eu falo. Você pega aí uns 2 anos atrás, meu, a maior venda de Dodge Ram no mundo foi aqui. Pensa, gente. Entendeu? Então assim, faz parte. É legal. A gente tem que ter os nossos... Como é que fala? Fazer as nossas vontades e isso tudo. Mas a gente precisa entender como está funcionando o nosso mercado. Porque a gente... faz dívida agora na parte boa, só que a gente vai ter que pagar na parte ruim. Eu ia falar isso. A programação que normalmente não é bem feita. Entendeu? Né? É uma coisa muito louca, porque assim, você passa... uma das coisas que eu senti muito quando eu vim da automobilística para pecuária era assim, se eu não estou montando export, eu passo a montar Fiesta. Eu tenho as peças? Tenho, tá tudo certo. Se eu não tiver feito a inseminação certa, eu tenho que colher, recriar, engordar, liquidar, para depois começar. Você tem que aguentar até o fim e taca. não consegue mudar, né? Tão você não rápido. consegue, tipo, eu vou testar 100. Não dá. Eu tenho 1000 vacas, eu vou inseminar tanto, vou ver. Não, você tomou. Vaca vazia, prejuízo. Vaca mal inseminada, um prejuízo prenha, vamos dizer assim, mas vai desmamar mal. E aí a gente começa. E é uma das coisas que eu falo muito quando eu vou conversar com a galera. Toma cuidado com o que você está escolhendo. Porque, olha só, eu fiz um exercício com um cara outro dia, eu falei assim, você tem 1000 vacas, tá, você inseminou, legal, você escolheu o touro, beleza, aí esse touro você tem os seus 9 meses de gestação, beleza, eu tô com o meu caixa lá suportando, nasceu, beleza, você vai inseminar, então provavelmente você vai usar o mesmo touro, porque você não tem produção, você vai ver só o bezerro que nasceu e tudo filhotinho bonito, beleza, aí 9 meses depois... Você vai desmamar. Aí pode ser que você meça a primeira vez. Os outros estão nascendo, tá tudo certo, você precisa inseminar de novo. Muito provavelmente você vai inseminar com esse touro. Tá. Ou gerações, ou alguns... Vamos falar assim que você usou as linhagens. Cara, você tem 3 gerações na barriga. E aí, você vai fazer o quê? Aí esse gado vai chegar lá no sobreano, vai começar a medir... Aí, puta, eu tô com o meu projeto aqui, eu tenho meu sonho, eu quero engordar. Beleza, então eu vou pegar mais uma safra e pode ser que você mude. Mas vamos supor que você mantenha o mesmo touro. Aí você, a hora que você matar esse bicho, que não deu rendimento de carcaça... Você ainda tem mais 3 gerações pra... cara. É verdade. Nisso, você não sabe se você investiu, puta, eu dobrei minha vacada. Eu retive, eu fiz precocinha, eu fiz tudo. Você piorou geneticamente. E eu brinco muito isso. O que tem de piorista... Tem. Você entendeu? Tem. E às vezes não é nem intencional, né? Não, tem... o cara vai tocando pro lado dele. Não tem... A falta... Não é nem falta de informação, falta de uso, né? Isso é uma das coisas... Eu acho que de divulgar, de ter pessoas que fazem, de ser exemplo. Puta, eu uso porque fulano usa. Eu parar de usar por conta de sobrenome.
Ou eu parar de usar por conta... Não, eu uso porque é produtivo, o gado é bom, o gado... E se você quer fazer um gado bonito, tá tudo certo. Só que você sabe que você vai ter o retalho do que vai ser. Uma hora vai te Você retalhar. consegue fazer um gado bonito e um gado que vai produzir bem. Entendeu? Aí a gente Pode começou a não ser pensar a nisso. ponta, né? Mas ele Isso a vai... gente começou a pensar. Ó, eu preciso pôr racial. Ah, eu preciso pôr cupim. Eu preciso melhorar prumo. Eu preciso corrigir umbigo. Porque quando você vai pro gado comercial, tudo vale. Ali é onde as experiências... O professor Pardal ali impera. A gente faz as experiências ali. Agora, quando eu vou pro gado puro, aí eu tenho senões. Então, por exemplo, se eu não tiver... Não adianta nada não ter precocidade. registro, porque por como é que eu vou vender uma... não ter registro. Ah, eu vou vender uma novilha prenha num leilão. Como? Né? Se eu não tiver precocidade, não tem como. Se eu não tiver um umbigo bom, vai dar umbigueira. Se eu não tiver aprumo bom, vai estourar. Se eu não tiver estrutura que aguente, vai dar caca. Se eu não tiver linha dorso-lombo, dá caca. E ainda tem que estar preparado para... Às vezes você tem um animal bom, mas ele não está entre os quesitos da moda. Exatamente. Do momento. Aí você fica à mercê do mercado. É uma outra... à mercê do mercado. Né? Que a comercialização, ela tem uma... Ela não é muito simples assim. Ela é um negócio que as grandes marcas vão muito bem. Né? Então, quem está começando está meio que rompendo. Eu sempre fui da parte técnica. Ano passado me aventurei na comercial. A gente é muito difícil. Eu brinco com o pessoal e falo, gente, é muito mais difícil. Porque às vezes você vê animal bom e sabe, cara, passou uma... Eu vi uma doadora da Elge ano passado que, gente, eu não sei, sabe a vontade de comprar? Eu pensei, vou botar onde também, né? Mas não. E saiu num valor, tipo, muito bom. Foi o último lote, sabe? Assim, putz, cara, e Elge ainda, né? Uma linhagem fechada. Então, uma linhagem fechada, numa linhagem que você tem feito a campo. Então, o que aparece. Tem muita coisa que a gente tem que... E as carcaças dela também, eu tava com as informações, sabe? Nossa, foi... Aí você vê essas oportunidades, né? Mas... E é um leilão de uma marca forte e tudo mais. Forte. Né? Mas você vê que tem algumas outras que não vão... Às vezes o animal é bom, mas não vai porque não tem o sobrenome, ou porque não tem, às vezes, uma medida que não tá na moda. Aí ele não é o 01 daquela medida. Exatamente. Ele é penalizado. O pessoal ultimamente anda buscando muito 01, né? E aí o 01 é um problema, né? Porque 01 em quê? 01 do IQG? Tá. Ou 01 da NCP, do que for, o top 1, o DECA 1, essa busca incessante por um índice que é um índice composto por características que, por exemplo, no meu criatório... Não são interessantes. Não te atendem, não. Né? E isso vai pro gado comercial, né? Isso que é o brabo, né? Que daí o cara do comercial compra. E é o que às vezes o vendedor consegue mostrar pro cara. Exatamente. A gente tem... O Barcelos usa uma frase que a gente ainda vai continuar sendo um grande produtor de commodity, e isso é o Brasil. Mas ninguém... Eu adapto um pouco dizendo assim, o espaço pro Nelore de qualidade hoje, ele é importante e precisa ser visto. Entendeu? Então assim, hoje a gente tem... hoje, com esse advento aí de internet, isso tudo, a gente gerou uma demanda, por exemplo, no açougue, que a gente recebe lá. Chegou? Eu ia te perguntar como é que é, porque eu vejo assim que a gente vê onde dá para chegar com a raça, que dá para fazer, que é possível e tudo mais. Eu mandei aquele bife que tem no meu Instagram lá, que eu postei, a gente tava... Onde a gente tava? A gente estava numa discussão com relação ao posicionamento da sonda para medir marmoreio. Porque quando a gente olha o bife na transversal, um corte feito assim, e mede na longitudinal. E aí chegamos à conclusão lá, o pessoal estava falando que era com relação ao contato da sonda, né? Porque a sonda feita da maneira como tem que ser feita assim, ela perde um pouco de contato com relação ao marmoreio. Quando eu faço ela assim, vai. Aí eu falei, e aí começou umas discussões, e aí eu peguei e falei, então vamos parar com isso. Então, quanto deu? Deu tanto e tal. Aí eu tava com o pessoal do Marcelo Coutinho, do Brasil Quality Beef. Peguei a foto e mandei pra ele. Falei, quanto tem? Quantos % eu tenho de gordura nessa foto? Ele falou, 42. Né? Isso aí é um A5. Eu falei, não, isso não é um A5. Isso é um Nelore
puro. Porra, João. Falei, pois é. Nem acredito. Aí, é o que eu falo. A questão de quanto isso é produtivo para você. Então, vamos lá. Uma carne dessa pode ser vendida a quanto? Não sei. Valores estratosféricos. Mas não é isso que eu quero para a pecuária nacional. Uhum. O que eu quero é um animal produtivo, um animal que renda no gancho, um animal que dê uma cobertura de gordura e que se a indústria passe a pagar pelos adventos, pelas características de carcaça, o meu animal tem. O animal da 2A tem. E no rebanho brasileiro tem. Porque eu não estou fazendo um animal da 2A, eu estou fazendo um animal baseado em outros rebanhos, que eu estou vendo algumas linhagens que eu sei que tem. Então eu pego os grandes criatórios que são ATJ, Touros do Futuro, linhagens que são linhagens que nunca olharam para o marmoreio, eu passo a cavucar ali e achar. E aí o que foi legal é que a equipe nossa é uma equipe que comprou a ideia de fazer o marmoreio, a área de olho de lombo e o EGS. O EGS é uma medida que a gente não é que a gente não se preocupa, a gente olha para os animais positivos. Uhum. Porque o EGS a gente consegue pôr na boca. Né? Vai dar. Agora, marmoreio e área de olho de lombo são duas coisas que a gente precisa olhar. Olhar e cuidar. O equilíbrio precisa ser muito grande entre essas medidas. Né? E aí, quando a gente passa a ter o Leozinho, o Leozinho não é que o Leozinho não acreditava na ferramenta. E aí ele sempre tentou me convencer da DEP. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, tá bom, vou olhar aí, mas com a garantia de que você também vai olhar a ultrassonografia. Vamos. Fomos para a DGT, a Liliane deu uma aula pra gente de genômica e tal, beleza, vamos genotipar o gado. Então o gado é 100% genotipado, pra gente correlacionar. Aí vem o pessoal que é fenótipo. O cara que acasala o fenótipo porque os touros precisam ter funcionalidade. Uhum. E aí vem o Antônio Emílio. Putz, tal, esse cara é feio, não sei o que, olha, é um aprumo, papapá. Falei, puta, mas tem marmoreio, vamos tentar achar. Beleza. E aí vem a Embrapa. Ou o tanto de peneira que Por passa. último vem a Embrapa. A Embrapa, pura prova. Só que aí a gente pegou um técnico, que é o Saulo, botei ele numa mesa e falei, olha, eu vou fazer o que você quer, mas você precisa fazer o que eu quero. Não, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai achar as linhagens dentro do Embrapa ou dentro do que você julga que tenham. Beleza. E aí, por exemplo, que nem a gente tem um touro que a gente usou que é o Zambi, que é um touro que foi a TJ, saiu de um criatório, ele me mandou mensagem, falou, esse touro foi a TJ, vamos comprar umas doses? Eu falei, tá bom, vamos compra 500 doses aí, vamos usar. Usou, o touro espancou. Eu tenho o meu touro ATJ, não, o ATJ é filho do diplomata, que é uma outra linhagem também, que é um filho do espião. Uma vaca armadura. Com baita pelo comercial ainda. Exatamente. Assim, só que vem na linha baixa numa vaca batuta em quark. Nossa. Então, assim, depende de como você monta. É um jogo de dominó. E agora você tá montando um novo jogo, né? Exatamente. Porque, assim, teve muita pergunta dessa... que linhagem que é? Que linhagem? Imagino que associe muito ao Golias, claro, porque fez um baita trabalho. Né? Ela é uma fêmea backup na Judia do Golias, que é grado em Faulade, Falgia, alguma coisa assim. Mas depois eu posto lá e te marco. Mas ainda assim você tá jogando... Esse jogo que você tá montando tem outras, né? Tem outras. Então você vê que é um jogo novo. E até tem muita gente que pergunta, poxa, mas às vezes não tem DEP. Me perguntaram em relação a algum animal da confraria, da prova da confraria, né? Eu não lembro agora, depois eu até também vou te mandar. Mas eu falei assim, gente, mas a medida nem sempre bate mesmo. O fenotípico não é um número diferente, assim, a quantidade de informação dentro de uma população e tal. Exatamente. As pessoas às vezes não entendem muito como é que funciona a DEP. É um conceito de... porque a DEP, eu falo isso muito e as pessoas às vezes ficam meio assim. Eu falo assim, olha... A gente deveria usar um número que a DEP... Puta, a DEP ele é estourado de DEP. Puta, ele é top. 0,1. Com 15% de acurácia. Então, ou seja, em cada 100, 15 vão representar. Ou em cada 10, 1,5. Então, as pessoas não entendem muito isso. Então, assim, se não apresentar, tá tudo certo. Sabe por que tá tudo certo, Carol? Porque é diferença esperada. Não é diferença programada. Não é lei. É igual a questão... o negócio do... os conceitos básicos mesmo do melhoramento. Por exemplo, a correlação. A área de olho de lombo tem correlação com o rendimento.
ela é positiva e ela é alta, mas ela não é absoluta. Exatamente. Né? Então, assim, tem uma margem ali que não vai dar e tal, né? Por exemplo, não vai nem sempre num lote de maior AO vai ser o maior rendimento, por exemplo. Exatamente. Pode acontecer de não estar. Mas aí é o comunicar, né? É o explicar isso para a pessoa. E outra é você começar a entender como é que funciona. Entendeu? Então, assim, um animal pode ter marmoreio e ser negativo na DEP? Pode acontecer. Por quê? Porque a DEP ela é matriz de parentesco. Então, assim, pode acontecer, mas é muito raro. Mas pode acontecer os indivíduos. Eu já tive, por exemplo, 10 filhos da mesma vaca, com o mesmo pai, na safra passada, que teve bicho que foi muito ruim de marmoreio. E bicho muito bom. Então, assim, não é um relógio. Não é um negócio se fosse. Tava tão bom. Tava simples, multiplicava. Se fosse, era bem mais. Então, assim, isso é um negócio que a gente começou a observar. Né? Então, assim, tem mãe, por exemplo, que é muito boa mãe, mas aí você tem que ter um pai que sustente ali para ir para cima. E aí, quando você sumariza, quando você elenca os touros para marmoreio dentro dos programas, e eu gosto de usar muito o programa por conta de prova. Não é por conta de, eu vou usar. Não, é o programa, tá? Aí eu começo a olhar, tem dos 10 primeiros touros, cara, você não vê touro jovem. Então, assim, vai lá e coloca, beleza. Aí você começa eu vou elencar pelo touro, tal, acurácia. Então, quando a gente decidiu usar o backup, salvo engano, é 78% de acurácia, 80% de acurácia. No AO é mais ainda, mais de 90%. Então, assim, é um touro... Cara, medalhão, bola de segurança. Então foi muita coisa no backup sexado. Então o que eu fiz? Fiz base. Entrei com a base do backup, fiz a base do backup. Então você pega, ou era o backup direto, ou era o B28, ou era o Belgrado, que são filhos do backup. E esses embriões você vai disponibilizar para o mercado? Então, todos são disponibilizados. Como é que tá a sua venda de genética, assim? A venda de genética, hoje a gente tem 2 touros em central, que é o Rock e o Bodoc. Então eu tenho o Rock, ele é um filho do campeão em vaca armador da Santanice, mas vaca destaque para marmoreio, né, da linhagem. Ele foi para a prova do Embrapa. Ano passado ele só não foi um dos indicados à TJ porque ele era FIV e mudou a regra esse ano da prova. Então, esse ano, os que eram eram animais oriundos de FIV, eles podiam ser indicados para a TJ. Aí a gente teve a nossa primeira indicação e pegou. Ele está na alta e está com 3.000 doses acho que o contrato, e já está cumprindo e já está praticamente quase tudo vendido. O Bodoc, ele vem como uma opção de mocho que também não tinha no mercado. E aí a gente conseguiu fazer um B28, que é um filho do backup, em vaca jaguarari, que foi do Chiro também, que eu comprei sem saber o que era Nelore mocho. E aí deu muito bom. Ele deu 3.9 de marmoreio. Foi absurdo no sobreano. Explodiu, espancou no sobreano, foi para a prova da confraria. E aí tinha um quesito lá na prova que ele acabou não conseguindo entrar para o teste de progênio. Porque por conta do CAR. Lá precisa o CAR ser negativo para ele ser teste de progênio. Né? E aí, enfim, ele não foi CAR negativo. Os meus animais eu estou começando a querer trabalhar o CAR agora. Mas é uma briga boa, o CAR, até por conta de acurácia, né, desse número, descobrir o CAR correlações. Ainda tem muita coisa sendo feita, mas ainda é recente, né? Eu sou um cara, eu defendo o CAR, defendo que tem que ser, mas não sei a herdabilidade. Falam que é de média para baixa, eu não sei se é. É média, pelo que eu vi é média, e ele também até então não tem correlação com nada. Então, porque assim, é uma equação, né? Eu chego para você e falo, você precisa comer... Que todo mundo imaginava que ia dar correlação com a AOL, né? Porque eu achei. Na lógica teria que ser uma correlação alta com a AOL e tal. Em trabalho que eu vi recentemente, eu não vi correlação. Eu vi baixa, animal... Ou não tem uma, sabe assim, um consenso de nada. Trabalho que o Gambale fez rodou com eficiência biológica. Mas eu não sei qual é a correlação com o CAR, tá? Tem que ver. Mas é eficiência biológica. O animal comeu muito menos matéria seca do que o outro animal, comparado com outro animal, não com a mesma linhagem. Sei lá. Porque é muito complicado, né?
Medir cara é muito complicado, né? Porque você tem um monte de coisa, você não sabe que estágio que tá de depósito do animal, o animal chegou, tinha que ser muito reguinha antes. E é difícil. É difícil. Porque você tem diversos sistemas de produção. É caro, né? Não é uma coisa tão simples assim. Mas tem informação, né? Mas tem que começar. Eu sou a favor de ter que começar e fazer. Eu acho legal e é importante. Eu acho também. E tipo assim, que nem o meu touro foi contratado e não era um touro que era carne negativo. Mas tá tudo bem. Recebeu a chancela da prova, porque ele é um animal com características da confraria, mas não foi o teste de progênio, né?